O tema desse vídeo é discutir os poderes do Estado. O Estado, então, é aquele país que é organizado, que tem um ordenamento jurídico, que cria, então, possibilidades de ditar regras para um povo situado em um determinado território. Para que isso ocorra, esse Estado ele precisa de ter alguns poderes. Como a gente já discutiu em aula, esse Estado ele firma com o povo, na verdade, um contrato social. E esse contrato social, ele diz que vai proteger as pessoas, que vai oferecer uma série de benefícios e em troca, como contrapartida desse contrato, ele exige apenas que se cumpra a lei. Ou seja, que ele mantenha a sua soberania. Para que isso ocorra, nos países do Ocidente, e o Brasil é um deles, o Estado então precisa de três poderes. O primeiro poder, o executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Importante dizer que esses poderes, eles são harmônicos, mas independentes. E aí, nesse sentido, a gente vai começar a explicar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, como a gente já falou também, Estado não existe. Estado é uma ficção jurídica. Estado foi uma criação do homem e para que ele se materialize, ele precisa de pessoas que atuem em seu nome. Essas pessoas, como a gente já discutiu numa democracia, elas vêm do povo, governam para o povo e em razão do povo. Bom, a primeira questão, poder executivo. O que é o executivo? O executivo nada mais é do que aquelas pessoas que fazem a gestão do bem comum, a gestão da coisa pública ou a gestão da república, que é uma formação da palavra res pública, coisa do povo. O gestor, então, seja ele municipal, estadual ou federal, é aquele então que vai fazer a gestão do bem público. Ele vai visar o interesse do bem comum, interesse coletivo, interesse geral. Ele não trabalha para determinada pessoa, ele trabalha para o povo em si, seja esse povo municipal, estadual ou federal. Então, o executivo, ele faz a gestão da coisa pública. A gente sabe que num Estado democrático, num Estado que é livre, num Estado que tem autonomia, os particulares se relacionam entre si. Os particulares contratam, os particulares fazem doações, os particulares fazem ações e outras atitudes que, a princípio, o Estado não tem um interesse direto. O interesse dele é manter a paz social, o interesse dele é manter as pessoas vivendo bem em sociedade. Então, o executivo tem essa função, gestão do bem comum. Já o poder legislativo, ele tem a função, então, de expressar a vontade do povo. As regras sociais, elas são impostas para serem cumpridas, principalmente as de direito positivo, as de direito, né? E como essas regras são colocadas para serem cumpridas, elas manifestam, na verdade, como eu disse, a vontade do povo. E nessa manifestação da vontade do povo, a gente já falou que tem que se analisar vários contextos. O contexto histórico, o contexto social, o contexto político, o contexto, no caso que a gente vive agora, de saúde. Tudo isso faz com que as regras sejam moldadas. Uma sociedade que está um pouco mais inflamada, fatalmente as regras vão ser mais rígidas. Uma sociedade que está vivendo mais em harmonia, as regras vão ser mais suaves. Mas a lei é dura, mas é lei, tem que ser cumprida. Então, pessoal, o legislativo nada mais faz do que isso, do que expressar a vontade do povo, materializando-a em regras sociais. Já o Poder Judiciário, ele tem uma função de fazer com que a lei seja cumprida. Se a gente vivesse numa sociedade que fosse totalmente justa, não haveria o porquê ter Poder Judiciário nessa situação que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque se todo mundo cumprisse a lei, não haveria
o que se discutir no Poder Judiciário nesse sentido. Então, o Poder Judiciário ele vem para cumprir a lei. A gente sabe que a maioria das ações são ações contenciosas, são ações em que há conflito e que as pessoas então questionam a efetividade da lei em relação ao interesse que elas têm. Se as pessoas têm esses conflitos, vem o judiciário para substituir essas pessoas e resolver por elas. Essas questões conflituosas, então, o Estado nada mais faz com o seu poder judiciário do que analisar o fato, analisar a regra e impor a lei, ou seja, fazer com que a lei seja cumprida. É lógico que a gente sabe que o Poder Judiciário funciona em muitas questões também voluntárias ou graciosas. A gente já citou, por exemplo, situações de adoção, situações de divórcio consensual, que são todas situações em que há apenas o que? Uma necessidade do judiciário fazer com que a lei seja cumprida. Então, os três poderes, eles com essa independência e essa harmonia deles, eles têm também uma função que no futuro a gente vai conversar, de um poder limitar o outro. E nessa limitação a gente chega à justiça, a gente chega à democracia, a gente chega em situações em que não há absolutismos, não há situações em que existem opressores sobre os oprimidos.